Ora bom, pediram para eu falar com todos vocês de cidadania. Cidadania. Vamos lá ver se eu consigo explicar o que é que vos queria dizer. Nós não vivemos isolados. Ninguém vive numa ilha. Temos famílias, temos vizinhos, vivemos numa freguesia, vivemos num concelho. Vocês vivem numa ilha. Essa ilha pertence a uma região que se chama Açores. E os Açores pertencem a um país, ou integram o seu país, que se chama Portugal. Bom, como não vivemos sozinhos, nós precisamos de colaborar uns com os outros. Nós nascemos e quando nascemos precisamos, desde muito pequeninos, de apoio em tudo. Para termos saúde, mais tarde para termos educação, para podermos as nossas famílias viver. Isso significa o quê? Significa que todos os que vivem numa comunidade precisam de satisfazer as suas necessidades. O que precisam? A saúde, a educação, os transportes, a alimentação, a água, a eletricidade, os esgotos. Tudo isso é preciso para viver. Sozinho ninguém conseguiria resolver esse problema. É preciso, portanto, que se organizem. Tem que ser um esforço de muitos para poder resolver esses problemas. É preciso construir estradas, construir escolas, é preciso construir canalizações, comunicações telefónicas, é preciso tudo aquilo que é fundamental para se poder viver. E por isso, esse conjunto formado por pessoas que são vizinhas, formam uma comunidade, tem de se organizar. E organizar significa o quê? Significa escolher aqueles que durante um período de tempo vão deixar a sua vida normal para ajudar a resolver os problemas dos outros. Por exemplo, quem vive num concelho forma a população daquele concelho. Vive num território, o território do concelho, e há uma população. E essa população escolhe de tantos em tantos anos, 4 em 4 anos, aqueles que vão resolver os problemas do concelho. E que depois têm que trabalhar em conjunto com outros concelhos da mesma ilha. E trabalhar em conjunto com outras ilhas da mesma região. Portanto, tem de haver quem governa a região e quem governa os concelhos e as freguesias. Como numa escola, tem de haver um diretor, tem de haver quem ajude o diretor a dirigir, tem de haver quem trate problemas de secretaria, para tudo poder funcionar. Senão não sabem quais são os horários, não sabem onde é que são as salas. Tem de haver, obviamente, professores que vos vão ensinando e tem de haver depois mais pessoal que ajuda a manter a escola. Quer dizer, desde pequeninos, vocês aprendem que é preciso, para que possam funcionar as comunidades, é preciso que haja quem trate de, com maior responsabilidade, ajudar a resolver os problemas dessas comunidades. Quem é que os escolhe? Os que vivem nos concelhos, os que vivem na freguesia, os professores que trabalham na escola. Vão escolhendo os responsáveis. Ora bom, o que se passa é que desde muito pequeninos vocês têm de começar a ajudar a resolver os problemas da comunidade a que pertencem. São de uma escola. Vocês têm uma assembleia de delegados. Delegados quer dizer, os são escolhidos pelas turmas, para em conjunto
dizer o que está bem e o que está mal. Por exemplo, há um problema com uma sala de aulas que não está bem. Por exemplo, há horários que são complicados. Por exemplo, precisam de mais material escolar. Por exemplo, têm uma ideia de uma visita a fazer fora da escola. Por exemplo, há problemas numa turma porque uns são muito bons alunos, outros são muito maus. E os muito maus depois ficam para trás. Porque eles não são maus, têm dificuldade em acompanhar aquilo que é ensinado. E essa Assembleia de Delegados ajuda a direção da escola a resolver os problemas. O mesmo se passa numa freguesia. Numa freguesia, há uma Assembleia de Delegados da freguesia, mas que reúne aberta, de vez em quando, para qualquer pessoa ir lá dizer o seu problema. Falta-me água, há um problema neste transporte ou naquele mercado. É preciso haver uma rua ou tapar buracos numa rua. E a Assembleia de Freguesia discute. Depois há uma junta de freguesia que resolve os problemas. E o mesmo no Conselho. E participar quer dizer estar atento àquilo que se pode fazer melhor. Ter novas ideias, sugestões, é cidadania. É cidadania. Porque desde que vocês nascem membros de uma freguesia, membros de um concelho, pertencendo a uma região, os Açores, autónoma, pode decidir por ela própria sobre os problemas dos Açores, e membros de um país, cidadãos de um país que se chama Portugal. Ou porque os vossos pais eram portugueses, ou porque nasceram em território português, vocês passam a ser cidadãos de Portugal. E desde o momento em que pertencem a uma freguesia, a um concelho, a uma região, a um país, vocês imediatamente têm direitos e têm deveres. Direitos é terem poderes. E têm deveres, têm obrigações. Quando são muito pequeninos, os direitos são menos e vão crescendo à medida que crescem. E os deveres também. Vocês agora, com a vossa idade, não têm de pagar impostos. Quem paga são os vossos pais. Não têm certos deveres, que quanto mais crescidos têm. Também não têm alguns direitos. Até uma certa idade, até aos 18 anos, não podem votar para escolher quem manda na freguesia, quem manda no concelho, quem manda na região. E à medida que vão crescendo, os vossos direitos alargam-se, os vossos deveres alargam-se. E depois, a partir dos 18 anos, vão ter esses mesmos direitos e esses mesmos deveres até morrerem. Podem de vez em quando ter mais direitos ou mais deveres, mas os mais importantes ficam a partir da maioridade, chama-se maioridade, de fazer 18 anos, a partir daí até morrerem. E mesmo assim, depois de mortes, ainda têm alguns direitos. Têm o direito a que seja respeitada a vossa memória e a vossa pessoa. Só que vocês já não estão cá para defender os direitos. Quem defende os direitos são os vossos filhos, os vossos netos, os vossos bisnetos, quando os tiverem. E, portanto, perguntam vocês, o que é que eu posso fazer como cidadão já? Vocês que idade têm? 12? 11? Bom, andam à volta disso. O que é que podem fazer para defender os vossos direitos? A primeira coisa fundamental é interessarem-se pela vida das comunidades que são as vossas. Estão numa escola, vocês têm que defender a escola. A vossa escola para vocês tem que ser a melhor do mundo.
E, portanto, tem que ser cada vez melhor. Tem de ajudar os professores. Tem de dar força aos professores. Têm de chamar a atenção dos professores se não estão a perceber, se precisam de alguma coisa a mais. Têm de ajudar a direção da escola. Têm de intervir na Assembleia de Delegados. Se uma coisa está mal, protestem. Está bem, aplaudam. Apoiem. Têm de trabalhar mais pela escola. Têm de estudar mais. No futuro, quem estudar mais e souber mais, tem mais possibilidades de ir mais longe do que quem estudar menos e souber menos. No futuro, aqueles que tiverem aprendido menos, sabido menos, terão mais dificuldade em conseguir melhores lugares, em conseguir compreender melhor o mundo, em conseguir viajar pelo mundo, se for esse o caso, conhecendo-o melhor. E, portanto, depende de vocês. Às vezes, apetece não estudar. Às vezes, apetece dizer, eu estudo daqui a umas semanas ou uns meses, ou daqui a uns anos. Sou muito novo para estudar. Eu, nesta idade, devo é brincar, devo é divertir-me, devo é aproveitar a amizade dos meus colegas ou das minhas colegas. É um erro. Há tempo para tudo. Eu era, já na altura, muito divertido. Gostava de fazer com as minhas amigas e os meus amigos, com as minhas colegas e os meus colegas, desde pré-escolar e, sobretudo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Tínhamos ideias, fazíamos jogos, organizávamos programas, tentávamos encontrar, às vezes, ao fim de semana, não só na escola como fora da escola, se eram vizinhos. Aproveitava bem o tempo, mas estudava. Estudava até por isto, porque naquela altura muitos meninos não podiam estudar na escola. Só aqueles que tinham pais que podiam pagar a escola. E, portanto, eu era favorecido. Eu pertencia aos poucos que tinham pré-escolar. Na altura chamava-se infantil. Eram muito poucos os que tinham infantil. E eu entrei na escola, porque a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava, entrei com 1 ano e meio na escola. E, portanto, com 1 ano e meio eu tinha uma turma de 10 meninos e meninas, sobretudo meninos naquela altura, 10, 12. E éramos muito poucos. A maior parte dos meninos da minha idade ficavam em casa. Não podiam aprender. E eu aprendi a 1 ano e meio, aos 2, aos 3, aos 4, aos 5. E só aos 6 é que passei para o primeiro ano. Na altura era a primeira classe. Quer dizer, quando eu cheguei ao primeiro ano, eu tinha uma vantagem em relação aos meninos que entraram naquela altura. Eu tinha tido 4 anos de preparação. E depois aproveitei sempre. Mas, por exemplo, na minha escola, havia clubes, formávamos clubes. A escola permitia que houvesse clubes. E cada um tinha o nome de um santo. Um era Santo António, outro era São Pedro, outro era São João, outro era São Roque. Não me perguntem porque os nomes dos santos, uma ideia da direção. E então as meninas e os meninos elegiam os presidentes de cada clube. E havia um presidente, uma secretária e um tesoureiro. Tratava do dinheiro. Porque tínhamos que juntar dinheiro para as festas. Tínhamos que juntar dinheiro para os desafios de futebol que organizávamos na escola. Tínhamos que juntar dinheiro para as visitas.
E depois a escola apoiava. E então, eu tinha uma menina muito querida chamada Aninhas, a secretária, e um tesoureiro, que é um senhor que aparece de vez em quando na televisão, que é um sportinguista, um bocadinho ferranho, um bocadinho doente, gordinho, que é professor de medicina, que se chama Eduardo Barroso, e que era o meu tesoureiro, tratava das contas. Bom, e nós reuníamos para ajudar a direção da escola a organizar os jogos, as festas, as visitas, os teatros, o cinema, que era uma coisa nova na altura, a ver filmes que passavam. Não havia televisão. A televisão estava a arrancar naquela altura. É para não havia tudo o resto, não havia internet, não havia isso. Os nossos divertimentos eram comprar livros, ler livros, discutir livros. Bom, e isto era cidadania. Nós aprendemos muito cedo a fazer assembleias em que discutíamos. As assembleias de cada clube eram uma discussão entre o que se devia fazer, não devia fazer, como devia fazer. Mas foi muito importante, porque a partir daí preparámos-nos para quando eu entrei para o liceu, chamava-se Liceu, a escola básica, com o segundo ciclo do básico e o secundário, tudo junto. Aí havia também organização. Não havia muita, porque se vivia em ditadura. Não se vivia em democracia. Em democracia escolhe-se quem manda. Em ditadura mandam sempre os mesmos. E não há eleições livres. Portanto, ninguém escolhe nada. Mesmo assim, no nosso liceu era possível, em algumas coisas, ter uma palavra a dizer. Na cantina, nos jogos, em algumas visitas, em alguns programas. E, portanto, nós começámos muito cedo a fazer cidadania. Isto é, a participar, a ter uma palavra, a dizer o que é que achávamos que era importante. E é isso que se espera de vocês. Depois, quando chegarem aos 18 anos, escolhem se querem ter um partido ou não querem. Votam para escolher quem é que deve mandar na freguesia, no concelho, na região, no país. Vão acompanhando o que se passa. Têm programas na rádio, escrevem jornais, criam associações e clubes para fazer desporto, para fazer teatro, para organizar visitas, para aquilo que lhes passar pela cabeça. E depois vão, ao longo da vossa vida, sendo cidadãos. Sempre. Há uma coisa que não podem fazer, que é esquecer os outros. Pensarem só em vocês. Não podem desinteressar-se das comunidades a que pertencem. É a vossa escola, é a vossa escola. Têm que lutar pela vossa escola. Lutar se forem jogar contra outras escolas. Lutar para mostrar que a escola é melhor que as outras. Lutar, mas só é melhor se vocês forem melhores. Só se vocês forem melhores. Se vocês forem piores, a escola é pior. Lutar para que os professores sejam cada vez melhores. E depois, na vida, lutar para que a vossa freguesia seja melhor, o vosso concelho seja melhor, para que a vossa região seja a melhor, para que o vosso país seja o melhor. Se começa agora, vocês só serão tão bons na ciência como os melhores cientistas portugueses que estão na América, nas melhores universidades. Só serão tão bons como os melhores empresários portugueses que estão à frente de companhias de petróleo na Rússia.
em regiões longínquas da Rússia, só serão tão bons como o Cristiano Ronaldo ou o Mourinho se realmente se prepararem para isso. Eles prepararam-se, estudando o que podia, e depois estudando mais tarde, aprendendo na vida, o outro estudando desde muito cedo, o Mourinho, estudando como é que se é treinador, até ser o melhor treinador do mundo. Mas isso começa pequeno, começa muito pequeno. Vocês têm de se preparar para serem os melhores. E os melhores quer dizer os que melhor servem os outros, dando vitórias aos outros, contribuindo para que os outros sejam eles próprios melhores. Tenham mais saúde, mais educação, estudem mais, subam na vida e sejam felizes na vida. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém. Eu às vezes posso pensar, não, a mim o que me interessa é ser feliz sozinho. Sou Presidente da República, vamos imaginar que isso dá muita felicidade, que não dá muitos problemas. Porque eu posso viajar como os outros não viajam. Eu posso conhecer países que os outros não conhecem. Eu posso conhecer as pessoas importantes do mundo, ou que se acham importantes no mundo. Mas rigorosamente isso não quer dizer que me dê felicidade. Eu posso fazer tudo isso e ser muito infeliz. Eu sou feliz se Portugal for feliz. Se os portugueses forem felizes. E eles só são felizes se souberem mais, tiverem melhor saúde, quando velhinhos tiverem proteção na velhice, se puderem viajar mais, se puderem ter mais dinheiro para repartir com as famílias e com as freguesias e com os concelhos. É isso que dá felicidade. Vocês, por exemplo, quando estão a jogar numa equipa de futebol, ou numa equipa de handball, ou de basquetebol, ou de voleibol, qual é o momento melhor? Quando marcam um golo, quando marcam um ponto. E muitas vezes quem marcou o golo não são vocês, foi o colega de equipa. Não é? E vocês correm a abraçar o colega de equipa. Quem é que marcou um ponto no voleibol? Aquele que puxou bem, ou no handball rematou bem, meteu golo, ou no basquetebol insistou bem. E vocês têm uma alegria coletiva. Sentiram que foi a equipa que ganhou. E se forem a representação da escola, foi a escola que ganhou. E, portanto, ser cidadão é trabalhar com os outros, é fazer tudo para ser o melhor e puxar pelos outros para serem os melhores. E para isso é preciso estar atento aos outros. E é não nos desinteressarmos daquilo que está à nossa volta. Estarmos atentos, estarmos curiosos, queremos saber, queremos ajudar, queremos melhorar.